A graça e a paz do Senhor, crianças. Sejam muito bem-vindos ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é a necessidade de ajudar o próximo. E o tema desta semana é Amigos construíram um muro. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes 4:9. Vamos à leitura do texto? Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Amém, crianças? Vocês já participaram de alguma obra? Ou em casa, ou na igreja? Sim ou não? Hoje nós vamos contar uma história sobre uma grande obra. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos falar com Deus. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos. Oremos. Senhor, muito obrigada porque estamos mais uma vez aqui aprendendo um pouquinho mais da sua palavra. Continua conosco, Pai querido, nos dê entendimento e sabedoria para não somente ouvir, mas praticar o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, crianças, eu vou contar a história para vocês de um homem que não era mestre de obras, não era engenheiro e muito menos pedreiro, mas ele foi chamado por Deus para uma grande obra. Será que vocês sabem de quem eu estou falando? Será? O nome dele era Neemias. Neemias, como eu falei, não era mestre de obra, não era engenheiro e nem pedreiro, mas ele era copeiro. Neemias, crianças, era copeiro do rei Atarxerxes. Neemias era um homem de muita confiança do rei. Sabe por quê? Porque era o único que se aproximava do rei. Neemias precisava provar tudo que chegava para o rei se alimentar. Quando ele ia servir, crianças, o vinho para o rei, ele precisava provar antes. Sabe por quê? Tinha muitas pessoas que queriam matar o rei. Olha que responsabilidade Neemias tinha, crianças. Você já imaginou se alguém desse vinho envenenado para o rei? Neemias que teria que provar primeiro, né? Então era de muita responsabilidade. O rei Atarxerxes confiava muito em Neemias. Mas certo dia, crianças, Neemias recebeu uma visita lá no palácio onde ele morava junto com o rei, do seu irmão Hanani. Quem é que gosta de receber visitas? Todo mundo, né? Visitas sempre trazem boas notícias pra gente, não é verdade, crianças? Só que Hanani não trouxe uma boa notícia para Neemias. Hanani veio dizer para Neemias que os muros de Jerusalém, da sua terra natal, da terra dos seus antepassados, dos seus familiares, estavam em ruínas, estavam destruídos. Neemias olhou para aquela situação, para aquela notícia que seu irmão havia trago, e ficou muito triste, ficou preocupado, porque ele pensou: o que eu vou fazer para ajudar o meu povo? Neemias não podia sair de perto do rei, porque, como eu falei, ele era o único que se aproximava do rei. Ele era um homem de extrema confiança do rei. Então, Neemias se ajoelhou, crianças, e começou a orar. Neemias até chorou, porque ele ficou triste pela situação, mas ele não se desesperou, porque ele confiava em Deus. Então ele se ajoelhou, orou e pediu a Deus para que desse a ele uma estratégia, para que ele pudesse falar com o rei. Então, crianças, quando Neemias se aproximou do rei e foi servir o vinho para o rei percebeu
que Neemias estava com um semblante caído, triste, com a cabeça cabisbaixa, né? Bem tristonho. Então o rei perguntou para ele: Neemias, por que você está assim tão triste? O que está acontecendo? E ele falou: rei, os muros da minha terra natal, de Jerusalém, foram destruídos. Eu precisava ir lá ajudar o meu povo. Então o rei, que gostava muito dele, falou: então vá, o que você quer que eu faça? Ele: eu preciso ir lá, só que eu preciso que o senhor me dê autorização para que eu pudesse passar pelas fronteiras. Será que o senhor me dê cartas para que eu possa passar não somente pelas fronteiras, mas que eu possa comprar madeiras, né, para poder reconstruir os muros? E assim o rei fez. O rei deu cartas de autorização para que ele pudesse passar a fronteira tranquilamente, para que ele pudesse comprar as madeiras. Então, crianças, Neemias pegou o seu animal e foi até a cidade de Jerusalém. Quando ele chegou lá, crianças, que tristeza! Ele viu os portões queimados, os muros destruídos, e ele ficou muito triste em ver aquilo. O povo estava desprotegido. Com os muros destruídos, o povo poderia ser atacado pelos inimigos e todos serem mortos. Então, ele reuniu os seus amigos, os seus vizinhos, crianças, e começaram uma grande obra. Eles começaram a construir, a reconstruir, né, os muros. Começaram a fazer um canteiro e logo aquele canteiro estava pronto e eles começaram a reconstrução do muro. Mas, criança, existia pessoas ali que queriam destruir aquela obra, não queria que aquela obra acontecesse. E eles começaram a falar na cabeça de Neemias, né? Contar mentiras para Neemias, né? Eles falavam várias mentiras para Neemias. Traziam palavras, crianças, de engano, tentando fazer Neemias desistir da sua grande obra. Ficaram zombando de Neemias, crianças. Esses homens maus também ficaram ameaçando Neemias. Mas Neemias falou, sabe o que, crianças, para eles? Que ele estava em uma grande obra. Ele estava em uma grande obra e ele não podia parar, porque Deus estava com ele. E assim ele continuou aquela obra junto com seus amigos. Ele reuniu os seus amigos e continuou a grande obra. Vocês sabem, crianças, quanto tempo durou essa obra? 52 dias, mas eles perseveraram até reconstruir os muros. E quando eles conseguiram, crianças, reconstruir os muros, o muro ficou lindo. E Neemias, crianças, chamou todo mundo, todo o povo, todos os seus amigos, todas aquelas pessoas que ajudaram a reconstruir o muro, levantaram as mãos para o céu e louvaram e adoraram e engrandeceram o nome de Jesus. E veio também, crianças, o sacerdote Esdras, que Neemias o convidou para ler o livro da lei. E enquanto ele lia, crianças, o livro da lei diante do povo, eles glorificavam o nome do Senhor. Que história linda, né, crianças? Essa história de Neemias, em meio a todas aquelas situações. E ele nem era, crianças, especialista em obra, ele era apenas um copeiro do rei. Mas Deus o capacitou e o chamou para uma grande obra. Assim como Deus chamou Neemias, Deus ele tem chamado cada um de nós para uma grande obra, uma obra tão grande que é ganhar as almas para Jesus, que é ganhar essas pessoas que ainda não conhecem Jesus para Ele, para que nós possamos todos morar no céu juntos, porque a palavra de Deus diz que lá no céu há muitas moradas, há moradas para todos nós, e nós precisamos lutar, ficar firmes juntos nessa obra, amigos juntos, para ganhar e vencer essa grande obra que nós estamos enfrentando e que nós estamos fazendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, crianças?
Se você gostou dessa história, crianças, eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos, que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada pela lição de hoje, Pai querido, pelo aprendizado, Pai querido. Obrigada, Senhor, porque entendemos que juntos, Pai querido, com os nossos amigos, com as pessoas unidas, nós conseguiremos, Senhor, concluir essa grande obra, essa grande missão que o Senhor deixou para nós aqui na terra, Pai querido. Nos ajuda, Pai querido. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você está gostando da nossa história, eu vou te convidar a fazer a leitura diária da revista. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima lição. Tchau!